Alon, tudo bem? Tudo bem. Escuta, me conta quais são os diferenciais da Pipeline. A Pipeline é uma empresa de investimentos em tecnologia que nasceu no mundo do M&A e continua fazendo bastante M&A de tecnologia. É uma empresa que eu posso dizer que ela conhece muito de produto de tecnologia, conhece bem a evolução do mercado, conhece muito bem os empreendedores, porque nós somos empreendedores. Eu acho que isso é uma grande diferencial. A grande maioria das pessoas que trabalham na Pipeline são empreendedores ou já tiveram jornadas como empreendedores e conhecem a dor do empreendedor e dos acionistas. Nós conhecemos muito bem a indústria, os ecossistemas, o que é difícil, porque ele está em constante mudança. E por entender a indústria e os produtos, a gente conhece e sabe como comprar e como vender companhias. O Alon, acho que tanto startups quanto scale-ups e o trabalho que vocês fazem em M&A, agora vocês estão fazendo outras coisas, queria entender qual que é a diferença de trabalhar com startups de tecnologia e outros segmentos. Eu acredito que empresas de tecnologia elas têm um DNA diferente. Elas são empresas rápidas, elas entendem que elas têm que não se acomodar, porque o produto delas se deprecia muito rápido. Elas, naturalmente, as pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, elas são hackers, elas estão em constante evolução. Então, eu acho que essas poucas características fazem uma grande diferença para as outras indústrias. O Alon, como é que está o M&A no Brasil e no mundo? Como é que você está vendo os próximos anos? O M&A está em uma constante evolução e crescimento, globalmente e também no Brasil e na América Latina. E isso não vai parar, porque o M&A de tecnologia ele é uma solução para a transformação digital de empresas já estabelecidas e startups que estão transformando o mercado e as suas indústrias. O Alon, a gente está num momento de mercado muito específico, né, de grandes empresas fazendo grandes cortes, né, as big techs e tudo, inclusive em preocupações com a economia. Agora, eu queria entender, esse movimento de M&A anda um pouco à parte disso, não? Ele anda à parte. Eu acho que esses ajustes, que a gente está falando de ajuste de rentabilidade e impacto no crescimento, ele é um ajuste natural. As companhias, sejam elas scale-ups ou já maduras, elas vão continuar crescendo e existindo. A gente está num mercado de tecnologia, é a revolução global e da sociedade. O Alon, acho que a gente falou muito quando você esteve aqui de tokens, né? Uhum. Eu queria entender um pouquinho como é que está essa evolução aí, como é que você está vendo isso para os próximos anos? Muito bem. Eu acho que a Web3, a famosa Web3, que precisa também ter um esclarecimento sobre, ela está revolucionando todo o sistema, inclusive o financeiro. Já tem hoje acontecendo, por exemplo, o crowd equity, acontecendo globalmente, inclusive no Brasil. O Brasil é um dos países super precursores disso. O fracionamento como ações, só que de um modo muito acessível para companhias de startups, que é o crowd equity, está evoluindo também para tokens, como você mencionou. E é um caminho sem volta. Eu não acredito num mundo sem a tokenização, em todos os sentidos, e principalmente no mercado financeiro e no mercado que vai atingir a todas as empresas em breve. Vocês são uma empresa que nasceram como M&A. Faz sentido montar um grupo de investimento? Faz totalmente sentido. Primeiro que a gente enxergou que existe uma jornada do empreendedor e o nosso objetivo é sempre ajudar o empreendedor. O M&A ele é um final, um encerramento de um ciclo e tem uma série de necessidades que o empreendedor tem ao longo dessa jornada. O empreendedor precisa de ajuda para o seu fluxo de caixa, ele precisa de capital para fazer um crescimento mais rápido da sua companhia, então faz sentido a gente ter um venture capital, uma venture builder, uma unidade de credit e debt, um crowd equity. Então a gente está estruturando uma companhia que tenha unidades, que tenha as ofertas adequadas para o momento do empreendedor. Alon, acho que muita gente já entende isso, mas acho que eu gosto de falar sobre isso porque acho que é importante a gente estar sempre lembrando isso. Por que startups e scale-ups são importantes para a economia? Startups, scale-ups são a disrupção da economia, é a evolução da economia. Sem elas, a gente não tem evolução e nem disrupção. Era impensável a gente ter satélites pelo mundo fornecendo internet na última milha.
Se você não tivesse uma startup fazendo isso, não teria acesso a tribos indígenas, por exemplo, ou outros lugares distantes. Então, sem elas, o ser humano não evolui. Simples assim. Agora, tem um impacto também muito relevante em empregos também, né? Sem dúvida. Eu acho que o crescimento das startups é a democratização e a inserção de muitas empresas e a menor dependência de grandes companhias. A pulverização faz com que você tenha uma equidade, você tenha uma inclusão de pessoas que até então elas têm que seguir uma carreira, uma trajetória que não necessariamente é a nova ordem que está acontecendo no mundo. Então, a pulverização e uma nova referência do mundo, eu acho que é uma das coisas que as startups ajudam e ajudam bem. Alon, acho que nós estamos num momento novo de mercado aí, onde muitas startups e empresas brasileiras estão começando a olhar a possibilidade de ir para o mundo, né? Como é que você está vendo isso? As empresas brasileiras indo para o mundo é algo que já devia ter acontecido há muito tempo. Existe uma questão estrutural e cultural dos empreendedores no Brasil. Talvez pelo idioma, ou talvez pela questão de sobrevivência. Mas países como Israel, é impensável uma empresa atender o mercado local. Então, eu acredito que os brasileiros estão começando a aprender, a entender que, apesar do Brasil ser um país continental, o mundo está ao seu dispor. Isso a gente incentiva bastante na Pipeline, a ter uma visão de mundo e não só uma visão local. Tudo bem que ele pode começar regionalmente, como a América Latina, normalmente a gente indica isso, mas nós, brasileiros, não perdemos para nenhum outro país o nosso produto, o nosso atendimento, o nosso serviço. Então eu acredito que o brasileiro ou qualquer empreendedor tem que pensar maior. É assim que um país cresce, é assim que uma nação se transforma. Alon, o brasileiro deveria ser estudado pela NASA? O brasileiro deveria ser estudado, porque ele consegue fazer um carnaval, ele consegue fazer coisas que a gente dificilmente vê em outros lugares do mundo, né? É uma nação especial, é um blend de raças e de imigrantes que talvez torne o Brasil um lugar único no mundo. Legal. Muito bom, Alon. Muito obrigado. Muito obrigado, amo vocês.